Você que se liga no Bug Play, aqui é Carlos Praz do Bug Pop. E por que você está tão calado? Aqui é o Daniel e nossas cicatrizes servem para nos lembrar que o passado foi real. Aqui é o Lucas e o verdadeiro vilão são os filmes ruins que assistimos no caminho. Putz, boa, muito boa. Sim, meus amigos, hoje vamos falar aqui sobre os principais vilões dos cinemas, aqueles vilões que realmente fazem não somente o mal, mas que também passam toda a carga dramática para a parte da trama de todos os filmes. Tudo isso depois da vinheta. Dançando boogie, 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 bye. Bug Play. Pra editar esse treco vai dar um trabalho depois. Bom, hoje só frase inspiradora, já começa por aí, hein, malandro? Essa do Lucas me lembrou a ideia do Scooby-Doo, né? Que os verdadeiros vilões são os seres humanos ali, atrás das máscaras. Então, foi nisso aí. Foi essa a inspiração, sim. olha lá. Peguei, pesquei. Boa. Mas é engraçado, né? Porque, tipo assim, tem muita gente que fala, putz, às vezes eu acho que você ter um bom mocinho é super válido, mas um vilão, ele recheia muito bem a tua trama, né? Claro, se ele for bem criado. E isso se tornou até como posso dizer, ele se tornou um chamariz, né, pros filmes. Ter esses vilões bem construídos. Começou lá com Thanos, aí daí pra frente, só história. E digo mais, não só é um extra, como às vezes pode ser um problema, porque o nosso principal e às vezes o mocinho perde o brilho perto de alguns vilões gigantescos que a gente vê por aí, né? Coringa, né? Do Dark Knight, do Christopher Nolan. Ele rouba muito a cena e pra mim é o filme mais do Joker do que propriamente do Batman, então... Com certeza. Puxa muito mais pra ele. E você consegue perceber muito mais, por exemplo, quando um vilão é ruim do que quando o mocinho é ruim. Principalmente porque, por exemplo, do funcionamento de uma trama, se você tem um vilão ruim, mas um mocinho também ruim, tipo... o impacto é muito menor, mas se você tem um vilão bom e um mocinho ruim, ele acaba sobressaindo, né? Bom ponto que trouxe agora, porque existem muitas essas tramas, né, que trabalham o vilão, sendo essa pessoa, essa figura humanizada, né, e o mocinho. Então eles acabam entrelaçando esse paralelo entre os dois, né, e dando essa humanizada, né, como pode se dizer. Então, eles ficam personagens amorais. Então é muito legal de acompanhar quando o filme traz essa abordagem de vilões. A vida não é justa, não é? É o Coringa, tinha já falado. Eu trouxe ele justamente porque ele trouxe essa parada deles humanizarem, né, bastante. Eles trazerem uma retratação exatamente da motivação do personagem e tudo mais. Não ser só um preto no branco. Ele tem uma construção até ele chegar ali e ele tem uma ideologia. Eu acho muito legal, especificamente do Coringa, porque ele tem aquela ideologia de que o Batman precisa dele pra ele poder ser o vilão, né? Que ambos precisam um do outro. Então, é uma linha muito legal que você consegue trabalhar muito bem a nuances desses dois personagens. Quando bem atuado também, aí já vira... é outro patamar. Tanto por ter várias abordagens legais, tanto no cinema quanto fora do cinema, seja em HQ, enfim, até em jogos. O próprio, a trilogia, se eu não me engano, quadrilogia de jogos do Batman, tem um que é basicamente o Coringa doente, é muito legal. Que chega aí com um filme novo, né, esse ano. Putz, verdade, bicho. Às vezes eu me esqueço. Acho que... enfim. Mas você falou de um Coringa, cara, que ele é muito específico, né? Sim. Do Heath Ledger. Do Heath Ledger. Porque, por exemplo, a gente chegou até a comentar na semana passada que é muito interessante ver como o Coringa ele é mostrado. Cada uma pessoa acaba construindo um Coringa dentro da sua imaginação, porque ele vai contando várias histórias da sua origem e tudo mais, e aí, tipo assim... não tem ninguém que diga assim, pô, essa história aqui ele tá mentindo, entendeu? Porque ela acaba fazendo parte daquilo que ele tá contando. Então, pô, vai criando tudo aquilo e, tipo, na minha opinião, assim, como compartilhando a sua, é aquela parada, tipo, o filme não é sobre o Batman.
O filme é sobre o Coringa. E é a partir dessa visão que você tenha realmente dimensão desse personagem. Isso é muito interessante, cara. Porque, tipo assim... E ele não aparece durante o filme todo. Ele tem aparições bem pontuais, que é justamente pra acrescer naquele movimentação toda. E é uma característica que a gente também tem do Darth Vader, né? Porque, por exemplo, tem uma construção dele muito mais pelo que você ouve falar, e aí só depois que tem a demonstração de quem ele realmente é, tipo, fisicamente. Então, pô, isso é muito carrega, assim, essa marca do super vilão. O Coringa, esse Coringa em específico, ele é bem perigoso com relação a alguns certos pontos que eu vi recentemente, principalmente com relação a esse Coringa e o do Joaquin Phoenix, né? Eles são tão carismáticos, eles são... A gente descobre tanto sobre algumas situações da vida dele, o que levaram ele à loucura, né? Que o Coringa diz que só basta um dia ruim e uma determinada mistura de eventos para que a pessoa faça o que a gente lembra, que a gente conhece hoje como coringar, né? Que aí a gente endoida de vez. Esse, às vezes, é uma preocupação, né? Porque as pessoas vivem vidas complicadas e tudo mais, e o que poderia levar à loucura. E o Coringa, além de ele ser esse personagem extremamente instável, porque a gente nunca sabe os planos dele, principalmente nesse filme, né? Que quando ele pegou o Batman, mesmo com preparo, o Batman estava despreparado para esse Coringa, né? Ele aprontou ele teve que decidir várias vezes, né, entre dois caminhos, e às vezes fazer essas escolhas é o complicado a se fazer. Então, ele foi realmente um dos vilões assim que deixou a gente sem fôlego. Aquele filme é muito bom, somente por causa do Coringa. A vida não é justa, não é? Vou começar aqui com um vilão com um cheirinho de morango. O Lotso do Toy Story 3. Sabe quando a gente é pego de surpresa num filme que a gente não esperava que tivesse um vilão que ele entrega o que a gente quer? Porque quando a gente conhece ele pela primeira vez, a princípio, a gente vai ver que é só um ursinho. E aí a gente descobre a história dele triste, que ele foi abandonado, ele perdeu a esperança de que crianças podem ser boazinhas e tudo mais, e que elas não vão abandonar os seus brinquedos e tudo mais. E quando a gente percebe e a gente vê isso, porque quando a gente assistiu isso aí e era mais novo, a gente tem uma visão diferente, né? A gente não pega todas essas nuances. Mas quando tu assiste adulto, tu vê algumas coisas bem legais ali por detrás dos filmes. E essas animações, elas são muito legais por isso, porque ela junta a família. O filho vai assistir de um jeito, o pai e a mãe vão assistir de outro. Então, esses filmes assim que eu gosto, entendeu? Quando tem várias camadas. Gosto do Lotus também, fiquei surpreso. Não cheguei a lembrar dele, assim. É muito legal porque ele traz o que eu falei um pouquinho sobre aquela parada de trazer o personagem principal, né? Principal não, o mocinho, ou os mocinhos no caso de Toy Story, né? E o Lotso. Então, ele tem a mesma história que eles. E você consegue ter aquela de tipo, pô, ele tá fazendo mal, mas ele não é totalmente vilão. Porque ele tá no mesmo objetivo que os mocinhos, né, no caso. Então fica esse questionamento na cabeça, assim. E pra criança funciona também, né, porque ele é só um vilão fazendo vilanice e tem vários mocinhos. Aí no final ele vai ser derrotado e tudo mais. Acho legal que ele funciona tanto pros dois públicos, né, adulto, infantil, pra qualquer um. Putz, cara, eu gosto dessa composição dele, né, porque, tipo... Tem toda a parada de você observar um brinquedo que é fofinho e tudo mais, né? Que na verdade ele tá escondendo uma grande linha de pensamento muito escroto, assim, né? Mas assim, eu também gosto muito de como ele é mostrado dentro do filme. Você acaba percebendo que, tipo assim, ele não era uma pessoa... Uma pessoa é foda, né? Mas ele não era um ser... né, de maldade, pô, porque ele só acontece esse desencadear de ódio e tal depois que ele é meio colocado de lado, né? Então, tipo, é aquela parada do vilão bem construído, né? Você entende, cara, apesar de você não gostar e não apoiar o que ele faz a partir disso, mas tipo assim, porra, tu fica, putz, cara. Queria falar que eu curto, além dele ser um bom personagem, né, um bom vilão ali, a construção dele,
Eu gosto dos capangas dele, né? Que aí são todos os brinquedinhos e eles vão sendo mostrados durante a rodagem do filme. Então, sempre vai vindo um ou outro, e aí são aquelas cenas que a Disney consegue fazer bem de tons de horror, né? Em cinema de criança, e que eu acho bem bacana. Então, eu acho que, eu realmente não tinha levado em consideração o Lotso. Então, achei legal. Tô revendo aqui na minha cabeça esse filme. Ele é bem bacana como construção de vilão. A vida não é justa, não é? Darth Vader. Por um motivo muito simples. Até ele aparecer de verdade, a gente não tem um conhecimento de quem é fisicamente esse cara, mas a gente sabe o quanto poderoso ele é. A gente ouve todos os feitos, o que ele fez, tamanho do estrago que ele pode fazer ao chegar próximo da onde você está. E aí, tipo assim, você já fica com aquela guarda armada, né? Quando ele aparece com a imponência dele, bicho, aí você diz, que baita vilão, mano. Que baita vilão. E aí tem a questão do background dele, né? E tudo mais, putz, cara. E a forma como ele conduz toda a trama, putz, cara, é muito boa pra mim. É muito boa, de verdade. Gosto do Darth Vader. Gosto bastante. A aparição dele que eu mais gosto é a do Rogue One, porque ele tá muito brutal ali. Ele tá nos outros, só que eu acho ali mais imponente. Eu acho que é pelo estilo de filmagem também que o Gareth Edwards, o diretor, traz pro filme, né? Mas ele consegue trazer bem essa imponência dele, essa brutalidade. Ele chegou, fudeu. Acabou. E aí é linda também, né? Que parece, sabe, de luz vermelha, assim, a sala toda preta. Gosto muito, gosto da construção. Apesar de não gostar da trilogia, eu gosto de como eles contam a historinha dele. Do Anakin se transformando no... Eu gosto, curto. Eu gosto do Darth Vader, que ele parece ser, tipo, como se a gente tivesse tirado diretamente de um livro, né? A personificação do mal. Ele aparece nesse tom dele tenebroso e tudo mais, e as ações dele, né? Os planos que tem contra do vilão contra os mocinhos e toda a galáxia, né? E que eles estão tentando dominar. Então, eu sempre vi desde criança, quando eu assisti o primeiro filme, ele como um dos vilões mais um ícone, né? Não tem como negar. Assim, quando se fala de vilão, a gente vai com certeza lembrar dele. E aí depois a gente vai descobrindo as histórias, como o Carlos falou, né? A gente não sabia quem ele era, né? O que estava por detrás da máscara e nem qual era o que levou eles a estar daquele jeito, né? E a gente viu que não era por acaso que ele estava, né, por detrás daquela máscara. A gente sabe depois o motivo da icônica respiração, né? Então, tudo isso faz ele ser construído dessa forma e a gente lembrar ele como um dos vilões icônicos de toda a ficção científica. A vida não é justa, não é? Podemos aqui definir um depois, mas quem vem aí é ele, dando muitas facadas, nosso querido Ghostface, rei das festas de Halloween. Então, eu trouxe ele aqui em segundo por ser icônico, primeiramente, né? E porque eu tenho apesar de eu gostar muito do gênero de terror, eu curto a ideia de que cada um tem a sua construção, né? Cada um tem o seu motivo, apesar de uns serem muito fora da caixinha, fora da realidade, mas cada um funciona pro seu filme. Eu tenho meus preferidos, eu tenho minhas abordagens preferidas dos vilões, e queria saber de vocês aí, qual vocês gostam mais, se vocês gostam do personagem, da personificação deles. Falando sinceramente, eu não tinha prestado atenção com relação à saga Pânico, sabia? Mas eu recentemente, não recentemente tanto assim, mas assisti os filmes e o primeiro, ele é muito, muito bom, assim. Mas ele não é mais um filme que vai agradar todo mundo, né? Até porque tem o que mais agrada é o pessoal cinéfilo que gosta mesmo de filmes e vai ver os pequenos detalhes ali. O fato da Drew Barrymore, né, ter aparecido no filme e aí ela morrer logo em seguida, né? Porque ela tinha um outro filme pra fazer, então, claro. Porque os cartazes do filme que fizeram o marketing todo era ela como principal ali, né? Então, e aí a gente descobre um pouco mais sobre esse personagem que
depois a gente descobre que não era só um assassino, né? Desculpe o spoiler, caso alguém não tenha assistido. Mas aí fica uma parada que qualquer pessoa pode estar ali debaixo daquela máscara, né? Daquele manto, com uma faca na mão. Então é um pouquinho mais do que os outros vilões que a gente encontra nos filmes de terror, né? O Massacre da Serra Elétrica, o Fred, o Jason e tudo mais. A gente não sabe o que tem por detrás ali, né? Mas eu queria muito saber de vocês, qual é o preferido, assim? Daniel, de qual você assistiu, né? Se assistiu só um, aí fica à sua disposição a escolher. E quais são os preferidos de vocês? Se for levar em consideração uma questão emocional, assim, o que mais me deu medo quando eu era criança era o Fred. Eu acho que eu já contei isso aqui no podcast de Halloween. Então, pra mim, aquele cara com aquela cara queimada, o fato... Mas era do Pânico. Qual era dos Ghostfaces em si? Tá. Sei que era tipo vilões, né, da cultura pop. Dos filmes, né? O Pânico. Pra mim, eu acho que o Pânico que mais me deu... que eu mais gostei mesmo foi do primeiro. Pelo fato dele ser o inovador, né? Dele começar as ideias e tudo mais. E o fato de, como eu falei, parecer que ele era inevitável. Então, ele tava em todo canto e tinha aquele namorado da Sidney e a gente não sabia se ele era realmente culpado. Ele tinha uma cara de ser o culpado, né? Mas aí, às vezes, ele enganava porque a gente não sabia, né? Então que eram dois trabalhando junto ali e tudo mais. Então, pra mim, esse é o melhor. Vou entrar aqui numa discussão, talvez, mas eu acho que é o quinto, que são duas pessoas, que são as duas meninas, que é a Rich e a Amber. Isso. Me perdi por um segundo. É isso mesmo. Mas ainda assim, tipo, não gosto do filme de como ele foi proposto, mas eu gosto desse embate que eles levantam, entendeu? Tipo assim, se fosse mais de um, como é que a gente conseguiria fazer? A vida não é justa, não é? Vou trazer aqui a minha carteirinha de Potterhead, né? Então, vou falar daquele que não deve ser nomeado. É o Voldemort. Pra mim, por ser uma saga que eu gosto muito, então ele com certeza estaria numa lista de vilões. A gente vê a construção, né? As histórias dele com o decorrer, né? Eu sou do time que assistiu os filmes primeiro, né? Não acompanhava os livros. Então, meu primeiro contato com a saga do Harry Potter foi os filmes. E pra mim ele era uma coisa assim, era um mal inevitável nos livros, né? Até que tem uma brincadeira, né? Que Hogwarts era o lugar mais seguro do mundo dos bruxos e todo ano o Harry quase morria, né? tem esse porém aí. Então, ele aparecer de diversas formas, né? E ser algo como parece que ele é praticamente imortal e a gente não sabia ainda sobre as Horcruxes, né? Ele foi um dos vilões mais icônicos pra mim, assim, do decorrer da minha vida assistindo filmes e séries e tudo mais. Bom, minha relação com Harry Potter vem desde pequenininho. Foi, eu acho que meu primeiro livro foi o Câmara Secreta. Comecei pelo Câmara Secreta e depois... Enfim, fui lendo os livros gradativamente. Mas eu tive acesso a Harry Potter muito cedo. Meus pais, quando saía filme, eles alugavam, não sei o quê. Aí quando começou a sair os Piratex também, né? Então, eu lembro que a partir do Cálice de Fogo foi tudo Piratex. E aí eu gostava muito do Voldemort, mas eu gostava quando eles conseguiam trabalhar ele de uma maneira mais, como eu posso dizer, fantástica. Não dessa maneira sombria, caricata, tipo, dessa maneira mais fantástica e mostrando os poderes dele. Então, uma das melhores aparições que eu gosto dele é lá em Enigma do Príncipe. Enigma do Príncipe, Ordem da Fênix. Quando ele renasce também em Cálice de Fogo. Eu gosto bastante do renascimento dele e de como ele, mesmo sem estar em pleno poder, ele consegue ter influência por todos aqueles que o seguem, né? E como ele é essa entidade
que tá sempre à espreita, que ele pode estar em qualquer canto, mas não necessariamente ali presente, porque ele tem o poder das Horcruxes e ele sabe magia negra. Acho bacana. A atuação do Ralph Fiennes também com ele é maravilhosa. E sim, eu acho ele um vilão bem icônico também da cultura pop. Quando tu falou do Voldemort, aí me veio um estalo, né? Tipo, putz, realmente ele é um vilão. Não sei, eu acho que ele não me mostra esse lado vilanesco, entendeu? Tipo assim, talvez muito mais como um líder, porque efetivamente quem acaba realizando tudo pra ele são outras pessoas, né? Tipo assim, não é ele especificamente. Talvez haja, claro, o planejamento dele, mas, tipo assim, efetivamente quem faz são outras pessoas, outros bruxos. E eu acho que até em determinado momento o Albus Dumbledore é muito mais vilão do que ele. Ele entrega o Harry pros tios, mesmo sabendo que os tios são malas, né? Então, assim, porra, é uma coisa mais maléfica do que isso? Então, assim, pelo menos na minha visão e o que mostram nos filmes, porque eu não me aprofundei na leitura, mas o Voldemort ainda assim não é tão vilão, pelo menos eu imagino assim, entendeu? Com relação aos tios, tem até uma teoria que fala porque depois mais pra frente a gente descobre que o Harry tinha o Horcrux. A marca na testa dele era poderia ser o motivo que fez os tios dele ficarem dessa forma. Eles não são assim só porque eles são maus, entendeu? São malas mesmo, ou são trouxas, né? Como diz. Então, tem esses detalhezinhos. Eu acho que realmente ele, ali logo na Câmara Secreta, que é o Pedra Filosofal, ele aparece, né? Já tem um embate ali entre ele com o Harry engana ele, né? Muito esperto. Tem um pouquinho de sorte também. Tem uma cena que é icônica também, que é quando ele tá falando com o Centauro, né? E o Centauro fala que tinha alguém se alimentando de unicórnios e um ser que mata um ser tão puro, muito maléfico. E fora também quando ele renasce, todo o mundo das bruxas ele fica muito mais obscuro do que ele já era, entendeu? Ele muda tudo e tem algo que poderia ser muito mais prejudicial, porque se ele fizesse com que o mundo das bruxas não fosse mais tão... Isso seria um problema, né, para a humanidade. Então tem algumas coisas ali que pode ser que não foram muito bem trabalhadas. E algumas coisas que não foram ali muito bem trabalhadas, essa sensação de perigo que não houve no filme, né? Não tem uma maldade tão evidente ali, mas tem um perigo, né? Somente com relação ao Harry, que sempre é um empecilho pro Voldemort. Ele tem os lacaios e eles fazem isso pra ele, então eu já tinha pensado nisso, só que não dessa maneira. Foi legal, gostei. É como se ele tivesse uma seita, né? Ele é ele tem uma seita e ele comanda, ele lidera, ele tá Exato. ali porque todo mundo tá servindo a ele, porque querem trazer ele de volta, né? Tipo, tá explícito. Literalmente. Isso estava tão explícito que a gente percebe, por exemplo, como o Lucius Malfoy trata todas as pessoas ao redor, entendeu? Porque a parada da maldade ficou... na verdade, eles colocavam a culpa no Voldemort, mas eles fariam isso de um jeito ou de outro. A vida não é justa, não é? As mãos cheias de facas, arranhando ferro, à torta direito. O Fred Krueger é meu top 1. Acho que ele é o vilão, meu top 1, porque ele foi o personagem de terror que eu mais fiquei com medo durante muito tempo na minha vida. Nossa, como eu tinha medo. Aí ele tem toda aquela construção dele, aquele lance dele, atacar no sono e você não saber dissociar depois de um tempo o que é realidade, o que não é, o que é sonho. Ele é imponente, né? Ele é imponente, ele tá em todo canto e ele é sarcástico. Acho que essa é a grande sacada dele. Então, acho um vilãozaço, assim, tanto da cultura pop, do terror, de tudo. Acho ele um baita vilão, bem construído, ele consegue ser carismático. O ator que fazia ele era muito bom. E as várias versões que fazem dele e como os diretores conseguem brincar bem com a maneira que ele mata, né?
nos sonhos, é bem legal. E eu tenho uma morte específica que eu gosto bastante. Eu tenho uma polêmicazinha porque eu vejo que muita gente odeia o A Hora do Pesadelo de 2010. Eu curto, não bastante. Mas eu já curti mais, porque foi o primeiro filme que eu assisti dele. Aí depois que eu fui pegar os outros pra assistir, o primeiro, o segundo, enfim, aí eu fui embora deslanchando na saga. A minha experiência com A Hora do Pesadelo e o Fred, que em si foi um dos vilões que mais me deu medo, principalmente quando eu era criança. Achei aquele filme desavisado, não sabia do que se tratava. Só de olhar pro vilão já fiquei realmente muito com medo. Eu acho que o que me dava mais nervoso era a cara dele queimada, e depois com os filmes eu vou descobrindo que ele foi atacado, né, pelos pais, queimaram ele, e aí depois ele volta do inferno só porque as pessoas não esqueceram dele. E aí eu acho que essa parada de quando a gente traz uma coisa muito real com essa ficção, que deixa ainda com mais medo, sabe? Quando a criança tá desavisada, por mais que o pai chegue e fale pra ela que aquilo ali tudo é encenação, fica um pouquinho difícil, né? Aí quando a gente vê que o que dá poder pro Fred é as pessoas sonharem com ele, acreditarem nele, essa parada dele ser inevitável, porque uma hora ou outra você vai dormir e ele vai te encontrar, sempre me deu bastante medo, entendeu? E por isso ele foi um dos vilões que me aterrorizaram quando eu era criança. O Fred vai te pegar. Foi o que eu falei anteriormente, né? Sobre, cara, quando o vilão, eles têm ele se propõe a fazer esse mix com a realidade, no aspecto de, pô, todo mundo vai ter que dormir, malandro. Como é que tu vai driblar essa parada? Em algum ponto da tua vida, tu vai dormir e o cara vai estar lá te esperando. Como ele faz as mortes, porque o cara primeiro morre no mundo dos sonhos, né? Isso é um pouco até filosófico, né, cara? E tal. Mas, porra, cara, é realmente um baita vilão aí, o Sr. Krueger. Sem contar a imagem dele, né? Ele imageticamente é muito... Você consegue ficar preso nele, que ele tem a cara queimada, aí tem as faquinhas na unha. E aí ele vem arranhando, né? Aí tudinho. Bem legal, bem artístico. Artisticamente falando. Fred vai te pegar. Sim. 3, 4, tranque bem o 4. As meninas pulando ali o pula-corda, cara, fantástico. E tem aquele efeito tosco ali no final, daquele bonecão sendo puxado pela porta, mas a gente releva, o filme é bom. Tô de outro. A vida não é justa, não é? Vai ser o nosso querido Anthony Hopkins no Silêncio dos Inocentes como o icônico vilão Hannibal Lecter. Eu sempre gostei demais desse personagem, assim, depois de um tempo eu reassisti esse filme e ele continua sendo uma atuação assim que dá calafrios, aquele olhar e tudo mais, depois que a gente descobre que tem um cara que ele tá preso porque ele come pessoas, não biblicamente, mas no garfo, na faca mesmo. Esse é o grande problema ali, e aí a gente vê a atuação dele, aquela cena icônica daquela cela de vidro, não poupa esforço para ser uma pessoa desprezível, né, com a querida Jodie Foster, né? Ele, assim, não tem como negar que ele é um personagem muito um vilão, no seu cerne da palavra, né? E ele é muito engenhoso, ele consegue driblar aqueles agentes, então com certeza ele tá no meu top 1 de vilões. Acho que existem palavras-chave pra Hannibal, que é Anthony Hopkins e Jodie Foster. Além, né, de, claro, a construção dele e de como ele é concebido ali naquela história. De como ele não precisa estar em tela o tempo todo, Anthony Hopkins. Ele vem pontualmente e ele te faz temer o que ele possa fazer, se ele sair daquela cela. Então, majoritariamente, a gente vê ele ali dentro. E em como ele pode influenciar ou não e tal, a gente vê um crime que está acontecendo no momento. E o roteiro vai fazendo tudo ao redor, fora da cela, ser sobre ele. Então tudo acaba voltando para a cela, tudo vai para lá. E aí a cada momento ele parece que ele se sacia mais, todo mundo ali, né, ele sendo o centro das atenções. Porque além de tudo ele é egocêntrico, ele gosta de ter as atenções nele. Isso é muito bacana, o Tony Hopkins está numa atuação maravilhosa. E Jodie Foster, né, porque ela carrega também o filme junto com ele ali. Ela faz a investigação, ela que monta o quadro dele, ela vai atrás de conversar com ele, de entender, de conhecer, de saber o que ele faz, por que ele faz. Então, acho bacana também. Hannibal, ele é um baita personagem, uma construção muito boa.
que infelizmente tem umas continuações que eu não curto muito, mas falando sobre o personagem em si, eu gosto bastante da mitologia que ele carrega por si só. É o mais engraçado porque eles estão, no filme O Silêncio dos Inocentes, eles estão atrás de um vilão secundário, né? O cara consegue roubar todas as atenções pra ele. E isso é muito divertido quando você analisa no ponto da trama. O Silêncio dos Inocentes, ele tem esse vilão que acaba marcando a questão do charme, da elegância, que essas palavras são quase que o sobrenome de Anthony Hopkins. Todos os filmes que ele faz, ele tem essa elegância, ele tem essa forma... Tanto é que, por exemplo, quando a gente tem a série Hannibal, Mendes Mikkelsen, ele também tem que trazer também essa questão de charme, essa questão do, né, que acaba se tornando também uma condução do próprio personagem. Pra mim, é um baita vilão, de verdade, principalmente quando você tem, em determinado momento, você acha que ele tá ali realmente querendo ajudar as pessoas, né? Quando na verdade, tipo assim, ele só tá querendo que as pessoas estejam no lugar certo, na forma certa, quando e como ele quer. Então, tipo assim, porra, bicho, e pra isso, não importa o que ele tem que fazer pra conseguir que esses personagens estejam no ponto que ele quer. Então, tipo, putz, é muito bom de verdade. Ótimo vilão. É interessante também essa dualidade, né? Que a gente tem tanto um cara que é super inteligente, que é ardiloso, mas ele também pode ser uma fera, né? Tem aquela cena icônica dele com aquela máscara, né? O cara perguntar por que ele tá usando uma máscara. Chega lá perto dele pra te ver se ele não arrancou um pedaço. Essa cena é muito impactante, ver ele todo preso, né? Com a máscara dos pés e cabeça, porque ele pode ser extremamente perigoso. Até mesmo das pessoas falarem com ele pode fazer com que a pessoa faça alguma coisa do jeito que ele quer. A vida não é justa, não é? Antes de qualquer coisa, ele tem que ser aquela pessoa que você teme quando o vê. E a Annie Wilkes é esse tipo de pessoa, esse tipo de vilã. Pra quem não lembra, mas a Annie Wilkes, ela é aquela personagem principal, a vilã do filme Louca Obsessão, né, do Misery. Ela simplesmente arquiteta tudo para que o autor favorito dela fique amando dela. Vou contar pra vocês uma das sensações que, ao assistir esse filme, eu fiquei com uma sensação, irmão. Porque o autor, ela prende o cara e tal, e aí em determinado momento ele consegue fugir e ela pega ele. E ela inventa de colocar no meio da perna dele tronco. E aí ela vai contando, olha, isso aqui e tal. Ela vai contando a história devagar. Ela vai contando. Não, porque quando os escravos fugiam, os senhorios faziam as pessoas pagarem por isso. E aí ela coloca uma tronco no meio do tornozelo dele, pega um martelo, acho que é uma marreta, tu só ouve um barulho da parada quebrando. Irmão, quando eu vi esse filme, eu fiquei, sabe, eu tive a sensação daquele cara, irmão. E aí eu passei a temê-la mais ainda. E toda vez que ela aparecia, tu já fica, tipo, sabe, engolindo a saliva. Cara, ela apareceu de novo. Então, tipo, pra mim, ela é o top 1. É uma pessoa assim que, tipo, se eu ver na rua, eu atravesso, mudo de casa, se ela vira minha vizinha. Então é nesse naipe que Annie Wilkes me marcou. Imagina Annie Wilkes sendo pedreira, com o martelo na mão, na tua casa. Não, esquece. Tá, minha... Mas eu gosto muito da representação dela, de como Stephen King, falando sobre a obra literária, né, primeiramente, eu gosto de como ele traz vários arquétipos e transtornos dentro dela. Ela não é só preto no branco, ela não é só louca porque ela é louca. Ela tem toda uma construção, ela tem os transtornos dela e como ele trabalha isso, para além de toda a obra, né, para além da ficção. Ele traz um debatezinho ali. No filme, eu não me recordo, porque faz um tempinho que eu assisti, mas eu creio que sim. Até pela atuação excelentíssima da Kathleen Bates. Ela foi indicada ao Oscar, né? Se eu não me engano, ela foi indicada ao Oscar. Só não sei de qual ano exatamente. E teve uma representação dela também, da Lizzie Kaplan, na série Castle Rock, que reunia vários contos do Stephen King dentro. Gosto bastante da vilã, gosto de como ela é... Você não sabe o que esperar dela. A qualquer momento ela pode vir lá e simplesmente matar o cara. E aí, do nada, ela tá batendo na porta da tua casa e isso aí. Então, ela é bem durona. Eu acho que ela representa bem a palavra vilão. Porque ela tá sempre presente e ela arquiteta tudo.
Ela tá sempre preparada pro que está por vir. Ela tá sempre à espreita. O Carlos já mostrou que ele é muito fã desse filme. Já é uma carta aberta para todos os autores tomarem cuidado com o que eles escrevem. Então, realmente esse filme é bem icônico, né? E até por isso que até hoje o Carlos tem medo de qualquer pessoa se aproximando dele com o martelo. Irmão, falando a verdade, qualquer pessoa que se aproxime de outra, abruptamente, boa coisa não é, velho. Dá moral. Qualquer pessoa que chegue perto do Carlos com um martelo e um tronco, ele já fica com medo, então tomem cuidado. O que será? Não, pô, eu vi esses dias, cara, acho que foi na Inglaterra, ou foi num país europeu. Simplesmente o cara tava andando com a família, né? Tipo, filhinho novinho, tava no carrinho do bebê e tal. Veio um louco e jogou um ácido na cara dele. Eu vi isso aí, Eu disse, infelizmente. caraca, velho, como assim? Meu Deus, eu não quero mais sair de casa. E é bizarro o quanto isso é meio que comum hoje em dia, né? A vida não é justa, não é? Bom, então nesse momento está aberto o microfone para o Momento Jabá. Que é o Daniel e eu queria agradecer por mais essa participação. Foi muito, muito legal falar mais desses filmes de terror, né? A maioria dos vilões que a gente trouxe aqui foram puxados pro terror, e algumas não, né? Que foram, tipo, o Lotso, que foi uma surpresa aqui para o arroba vai ficar na descrição. Muito obrigado, valeu. Aqui é o Lucas, e aí, se quiserem, me sigam aí no Instagram. Tô trazendo crítica, review. Tô com um projetinho que eu falo no intervalo do meu trabalho sobre cinema. Então, vão lá dar uma olhada. Todo dia tem story lá, todo dia tem intervalo, menos na minha folga. É isso, é _ Cine. Vou abrir ainda, tenho mais alguns projetos e foi muito bom. Obrigado aqui pelo convite. Gostei muito do papo sobre vilões. A gente pegou uns vilões aí bem legais. Teve Regina George, teve Lotso, teve de tudo. Então foi bem bacana. Obrigado aí pelos... Seja bem-vindo e as portas estarão sempre abertas, viu, Lucas? Bom, e para você que está nos ouvindo de alguma plataforma externa, não esqueça de nos seguir no Instagram _bugpop, assim também como no TikTok. Já no YouTube basta nos procurar lá por Bugplay Oficial. E aí você se inscreve lá. Temos vídeos todas as terças e quintas quando dá. Todos os links estarão disponíveis na descrição desse episódio. A todos vocês, nosso muito obrigado. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Daniel. E Craig, pode encerrar?